Muito bem. João 8,31 diz assim, olha. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Isso aqui é muito forte, né, gente? Meu Deus do céu. Eu sou discípulo de Jesus. Você permanece na palavra dele, né? Tem um relacionamento responsável com a palavra dele, de Jesus, com o que ele disse, com o que ele ensinou. Você é um discípulo, né? Como eu disse, aqui não é uma pregação, é um desafio para vocês, né, para alguma coisa prática na vida de vocês, mas essa semana agora, alguém assim, mandou uma mensagem para mim muito apavorado, né, com muito medo das coisas que estão acontecendo, mas assim, especificamente com relação à grande tribulação, né? Tipo assim, olha, tudo indica então, com tudo que está acontecendo, que já vai começar, né? O caldeirão já está fervendo, né? Mas aí, engraçado que a mensagem chegou justamente na hora que eu terminei meu TSD, presta atenção. Quando eu terminei meu TSD, a mensagem chegou. Então, a mensagem era o seguinte, aliás, o que eu tinha meditado naquela manhã era o seguinte, eu estava lendo ali, quando Jesus, né, puxa vida, sendo injustiçado por um governo tão mau, tão perverso, gente, né? Já pensou? Que maldade condenar Jesus, aquele homem, né, por uma coisa que ele não fez. Um governo corrupto que pegou ali pessoas mal intencionadas, inimigos de Jesus, para mentirem contra ele, e aceitaram aquela denúncia falsa, injusta. Gente, que absurdo! Aí Jesus, que só fez o bem, agora está sendo crucificado, não é? Por só ter feito o bem. Está sendo crucificado como se fosse um marginal, não só um marginal, né, mas as pessoas que eram crucificadas eram pessoas que cometiam crimes hediondos, né, tipo estupros e coisas parecidas. Aí eu acabei de ler aquilo, quando eu estava lendo aquilo, aí eu falei, meu Deus do céu, para Jesus, eu pensando, né, a minha meditação, olha só, eu vou falar sobre TSD aqui, e a minha meditação era assim, puxa vida, para Jesus, ali aquele homem, o homem Jesus, a perseguição chegou, né? Vamos dizer, a grande tribulação chegou, né? O falso profeta, o anticristo, estava todo mundo ali pegando ele ali. Então ele viveu isso ali, né? E ele foi tão injustiçado, irmãos, ele sofreu tanta dor ali, né? Imagina, ele foi preso, apanhou demais, aquela coroa de espinho, cuspe na cara, sendo pregado, meu Deus do céu, quanto sofrimento! Mas ele foi até o fim, né? Ainda orou pelas pessoas que fizeram isso contra ele, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, e cumpriu a missão dele. Quando terminou ali, eu falei assim, rapaz, eu não tenho que ter medo de nada disso, porque o meu mestre já deixou o modelo. A Bíblia diz assim, olha, para isto foste chamado, conquanto Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para seguir de seus passos. Eu não tenho que ter medo de grande tribulação, não tenho que ter medo de sofrimento. Aí eu comecei a pensar assim, rapaz, seja o que acontecer comigo e com a minha família de sofrimento, eu só sei de uma coisa, eu não sou daqui, né? Eu sou peregrino, eu estou passando por aqui é o meu hotel, eu não vou reformar o meu hotel, a minha casa é lá. Então, a tribulação nunca vai ser tão grande quanto a vida eterna que eu vou ter. Eu pensei nisso. Então eu saí da minha Bíblia ali, cara, que tremendo. Então eu sou imorrível. Não é porque eu sou indestrutível, porque quando tudo isso passar, quando toda essa grande tribulação passar, se a gente vai passar, né? Alguns acreditam que a gente não vai passar. Beleza, mas se a gente passar, moço, do outro lado eu vou viver a vida eterna. Né? E aí eu saí dali pensando isso. Aí eu orei, tive meu tempo de oração com a Meila, compartilhei com ela, amor, fica tranquila. Fica tranquila, relaxa. Nosso mestre já passou por isso, deixou o exemplo para nós e vai ser rapidinho, né? Qualquer dor que a gente passar vai ser muito breve. Aí, beleza, aí chega a mensagem. Aquela pessoa tão apavorada com a questão
do sofrimento, da grande tribulação, da injustiça, da perseguição, um governo corrupto. Aí eu tinha uma palavra viva no meu coração. Eu disse para ela, irmã, era uma irmã. Eu disse, irmã, deixa eu te falar uma coisa. Olha, aconteça o que acontecer, a senhora é peregrina aqui. Eu só falei para ela o que Deus falou comigo. Entendeu? Então, eu só repeti. Aí eu falei, olha, aconteça o que acontecer, vai ser muito rápido esse momento. Não, pastor, vai durar 3 anos e meio. Mas a vida eterna vai durar quanto? 3 bilhões e meio? Não, vai durar infinitamente mais. Então, irmã, é rapidinho. Olha, não tem nem efeito de comparação. Eu nem posso dizer que a grande tribulação é um pingo diante da vida eterna, porque a vida eterna é para sempre, não é? É para sempre. Então não tem como, não é um pingo. É menos do que um pingo. É zero. Quem está me entendendo? Aí eu falei isso para ela, e depois ela mandou uma mensagem para a Meila, que aquela palavra sustentou ela. Ela disse, eu não vou ficar com medo de grande tribulação, eu não vou ficar sofrendo com isso, eu vou concentrar em Jesus, né? Eu não vou ficar preocupado como que vai acabar, eu vou ficar preocupado como que eu vou chegar. Né? Às vezes a gente se preocupa tanto como que vai acabar, o que eu vou passar, que a gente acaba perdendo o melhor, que é chegar, não é? Então, irmãos, eu estou te falando isso para te dizer como que é tão importante a gente ter uma vida devocional, né? Não só para mim aquilo foi libertador e fortalecedor, inspirador. Eu saí dali cheio de vida, como alguém que estava desesperado, ouviu algo que encheu essa pessoa de vida, não é? Então, por isso eu quero te falar nessa manhã sobre as maravilhas do TSD. O que é TSD? Todo mundo junto. Tempo a sós com Deus, não é? Não é só uma leitura da Bíblia, irmão, líder de célula, não só líder de célula, qualquer tipo de líder, pai. Não sou líder de célula, mas eu sou um pai, não é? Eu não sou um pai, mas eu vou ser. Irmão, todos nós. Eu não sou pai, nem vou ser pai porque eu sou mulher, vai ser mãe, vai ser líder. Nós precisamos ter um relacionamento responsável com a palavra de Deus, porque foi Jesus que disse, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos, tá bom? Estão prontos? Vamos ver rapidamente aqui algumas maravilhas que só as pessoas que desfrutam desse relacionamento com a palavra podem experimentar. Primeiro, número 1, avivamento pessoal. Então, Lucas 24, 32 diz assim, porventura, não nos ardia, olha só, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Então, preste bem atenção, os caras estão lá, são discípulos, O que é verdadeiro? O que é um verdadeiro discípulo? Me ajuda aí, que a gente leu? Que permanece na palavra. Parece que aqueles discípulos ali, na estrada de Emaús, estavam tão atribulados com as notícias ruins, não é? Porque eles falam assim para Jesus, porque eles estão andando ali cabeça baixa, na estrada de Emaús, desistidos, né? Eles estão indo no caminho contrário dos discípulos, os discípulos estão em Jerusalém, eles estão saindo de Jerusalém, parece que estão indo embora, para não sei para onde. Aí Jesus aproxima deles, né? Eles não reconhecem Jesus. Olha só, irmãos, como a gente pode ficar tão insensível, né? De Jesus aproximar da gente e a gente não conseguir reconhecê-lo. Aí Jesus aproxima deles e aí Jesus pergunta para eles, sobre o que vocês estão conversando mesmo? Aí eles falam para Jesus, você é o único que não sabe sobre os acontecimentos dos últimos dias? Aí Jesus pergunta, quais são esses acontecimentos mesmo? Pensa, Deus está falando com ele. Jesus também, os caras não conhecem Jesus, os caras estão mais focados na grande tribulação do que em Jesus que está do lado deles. Agora Jesus é muito sábio, né? Aí eles começam a contar as desgraças, as más notícias, e não sei o que e tal. Aí Jesus fala assim para eles, fala que Jesus começa a falar com eles desde o livro de Moisés até o dos profetas, falando sobre ele mesmo. O que as Escrituras falavam sobre ele mesmo. Aí eles foram ouvindo. Aí chegou na hora deles se despedirem. Aí Jesus disse, tchau. Aí ele disse, não, fica com a gente.
Fica com a gente. Aí Jesus diz, não, eu tenho que ir. Aí eles forçam a barra, aí Jesus entra. Tá bom, vamos lá, eu vou entrar com vocês. Aí, na hora que Jesus reparte o pão, e o pão fala sobre a palavra, né? Eu sou o pão da vida. Jesus é a palavra, não é? Ele disse, a Bíblia diz, no princípio era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus, a palavra é Jesus. Aí Jesus reparte o pão ali, que representa Ele mesmo. Aí a Bíblia diz que quando Jesus reparte o pão, eles reconhecem que era Jesus. Quando eles procuram Jesus, já era, Jesus vazou, não é? Agora, irmãos, então o que eu quero te dizer com isso? Que aí um olha para o outro, e aí eles sentem aquela chama arder de novo. O que fez a chama arder de novo? Eles dizem um para o outro, vocês percebem que o nosso coração ardia, enquanto ele pelo caminho compartilhava as Escrituras. O que é que nos traz avivamento pessoal? É o nosso relacionamento com a palavra. Irmão, avivamento pessoal não tem nada a ver com o louvor da igreja, com o pregador, não tem nada a ver com as circunstâncias que nós estamos vivendo. Não, avivamento pessoal só tem a ver com o nosso alimento espiritual. Se nós estamos comendo do pão da vida, o nosso coração está ardendo. Se você parar de ter um relacionamento, por isso que Jesus disse, se vocês permanecerem na minha palavra, não é se vocês conhecem a minha palavra, tem uma diferença, né? Porque às vezes o cara conhece tudo, já leu a Bíblia 300 vezes, mas parou de ler. Irmão, eu posso comer 300 quilos de picanha, mas se eu não comer amanhã, eu vou ficar com fome. Então, ele está falando de um relacionamento, permanecer. Então, qual que é o desafio? Primeiro, se você quer avivamento pessoal, qual que é o segredo? Relacionamento, permanecer, obrigado pela palavra permanecer, na palavra de Deus. Amém, queridos? Muito forte isso. Tá bom, só esse exemplo que eu vou usar, por causa do nosso tempo, que eu quero saber o objetivo. Então, primeira coisa aqui, né? O que a gente vai experimentar se a gente tiver um relacionamento pessoal, responsável com a palavra de Deus? Isso é TSD, tempo a sós com Deus, leitura da Bíblia, oração, aquele tempo que a gente gasta com Deus ali, não é? E eu digo que esse tempo é importante que seja o primeiro, né, irmão? Porque tudo na Bíblia fala sobre primícia, né? Então o primeiro animal era de Deus, o primeiro menino era de Deus, sabe? Tudo que era primeiro, a primeira colheita, né, tinha que levar a primícia, que era de Deus. Deus quer o primeiro, Ele quer o primeiro lugar no nosso coração. Foi isso que Satanás usurpou, ele queria, não é, estar no primeiro lugar. Não é? Então, Satanás quer esse primeiro lugar, por isso que ele nos distrai com tanta coisa, com tanta circunstância. Para quê? A gente não vai servir a Satanás, a gente não é doido, mas a gente vai distrair do primeiro. Eu vou ficar tão focado no que Satanás está tentando me distrair, nas coisas, nas circunstâncias, no medo, até às vezes o medo religioso, o medo relacionado às coisas de Deus, pode me distrair de Deus. O medo do fim pode me distrair do medo de Deus. Não é? Então, por isso que eu digo que é importante, eu digo que é uma mensagem subliminar para Deus que nós damos, quando nós pegamos aquelas nossas primeiras horas do dia, sabe que a gente acabou de dormir, a gente descansou, a gente está assim 100%, né, descansado, a gente não vai pegar o TSD, eu não estou dizendo que isso é uma regra, gente, por favor, não vai dizer que o pastor disse que tem que ser, mas irmãos, eu vou te falar uma coisa, o momento que eu estou mais inteiro, é esse momento que eu me acordo cedo e vou para a minha Bíblia, né? Porque depois que eu começo a me envolver com as coisas, depois que eu começo a resolver problemas, irmãos, eu já estou distraído, já estou lendo a Bíblia pensando naquele negócio. Não. Primícia. Diga, TSD. Avivamento pessoal. Primícia, tá bom? Então a primeira coisa, qual que é a primeira maravilha do TSD? Coração ardendo. Segundo, vida vitoriosa de oração. Quer ter uma vida vitoriosa de oração? Tenha um relacionamento responsável com a sua Bíblia. Eu falei agora na palavra, né? Provérbios 28, 9, o que desvia o ouvido de ouvir a lei ou a palavra, até a sua oração será abominável. Né? Então, se eu não tiver um relacionamento com a palavra, eu vou começar a orar uma oração que não está em linha com a palavra de Deus. Olha só, olha o que diz aí João
15, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha só, irmão, isso aqui é tremendo demais. Olha só, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, isso aí é a leitura da palavra, é guardar a palavra, é treinar, decorar versículo, sabe, é um exercício, não é, irmãos? É saber. Eu digo assim, né? Eu digo que a gente sabe tudo sobre tanta coisa. A gente sabe do nosso trabalho. Legal, tá certo mesmo. Tem que saber mesmo, né? Eu não vou citar vocês aqui, mas vocês são profissionais, né? Que tem que saber do trabalho de vocês, para serem bons. Legal. Mas, irmãos, a gente tem que saber também a respeito de Deus, não é? O que ele diz sobre Ele mesmo na palavra dEle. Nós temos que conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, não é? Então, veja bem, interessante isso. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, olha só a oração, pedireis o que quiserdes e vos será? Pensa, tem alguém que quer muito alguma coisa aí? Deixa eu ver, só o que quer. Eu tenho uma coisa que eu quero muito agora, deixa eu ver. Só vocês, tá, olha aí, todo mundo. Tá, então esse versículo está dizendo assim, que se vocês pedirem o que vocês quiserem, será feito? É isso que está escrito? Não. Irmãos, o que está escrito é, se a palavra dele permanecer em você, você vai pedir de acordo com a palavra dele, aí vai ser feito. Está entendendo? Por exemplo, o que a palavra de Deus dizia a respeito de Jesus? Que ele tinha que vencer todos os pecados, ele teria que ser um homem, 100% homem, ele teria que ser tentado em todas as coisas e não pecar. E aí, sem pecado, ele morreria pelos nossos pecados, derramaria o seu sangue. Aí, na hora que isso foi para acontecer, Jesus é homem, 100% homem. A Bíblia diz que ele, mesmo sendo Deus, deixou a glória de Deus. Veio como homem. Aí ele chega ali e vai orar para Deus. Olha a oração dele. Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Espera aí, irmãos, mas o cálice, qual que era o cálice? Ele tinha que morrer e derramar o sangue dele. Então aquela oração que Jesus fez, se possível, afasta de mim esse cálice, não foi respondida, apesar de ser Jesus. Porque Deus já tinha revelado para ele que a vontade dele era que ele morresse e derramasse o sangue dele. Aí ele alinhou a vontade dele com a vontade de Deus. Beleza. Então não é o que eu peço. Se a palavra dele está em mim, eu vou pedir o que ele quer. Quando a Bíblia diz assim, que tudo que eu ligo na terra terá sido ligado no céu. Peraí, então eu vou ligar aqui agora uma Ferrari para mim. Eu não vou andar de Ferrari em Palmas, mas vou vender. Irmão, não tem nada a ver, porque não é isso que ele está dizendo. Não, é assim, ó. Então eu que mando em Deus, então eu vou ligar aqui na terra, eu vou convencer a Meira da gente pedir isso para ele, porque se dor na terra concordar a respeito de qualquer coisa que pedir ao Pai, ele fará. Então bora lá, amor, concorda com a minha Ferrari, vamos lá. Tá, pá! Agora Deus, rapaz, está preso do meu pedido, porque ele disse que tudo que eu ligar na terra terá sido ligado no céu, não é? Ele vai colocar primeiro o desejo dele, a palavra dele no meu coração. Então eu vou sentir aquele peso de oração sobre aquele desejo e a vontade dele. E aí eu vou orar a vontade dele aqui na terra, para ela ser ligada no céu. Por quê? Porque a Bíblia diz que os céus dos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então mesmo para Deus agir na terra, ele precisa da concordância do homem. Mas não é uma coisa que eu inventei, ele colocou primeiro em mim. Vocês estão me entendendo? Então se eu quero ter uma vida vitoriosa de oração, eu tenho que ter um relacionamento responsável com a palavra de Deus. Terceira coisa. Como maravilha do tempo a sós com Deus, não é? Eu vou ser seguido por milagres. Olha o que diz aí Mateus 14, 29. Quando o Pedro fala para Jesus que está andando sobre as águas, né? Senhor, se és tu, fala para eu ir ter aí contigo. Aí Jesus responde, olha aí a palavra. Vem, disse Jesus, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Irmão, então veja bem, o Pedro andou sobre
a palavra de Jesus. Né? Tudo bem, tudo bem. Mas ele andou sobre aquele vem. Moço, se ele disse isso, já era. Não, mas peraí, Pedro, você nunca ouviu falar sobre a lei da gravidade? Que lei da gravidade o quê, rapaz? Ele disse para eu ir. Ele liberou a palavra. Então, o milagre do Pedro está em ele crer naquela palavra. Amém, queridos? Isso aqui é muito forte, irmãos. Então, se nós quisermos uma vida, né, de milagre, para quebrarmos a lei natural, ou seja, da gravidade, nós temos que andar sobre a palavra. Não é? Foi o que impressionou o Jesus com respeito ao centurião. Né? Todo mundo estava ali pedindo um sinal. Se você é o Messias, dá um sinal, faz um milagre. Eles queriam ver milagre. O centurião chega lá e fala assim mesmo: Senhor, basta uma palavra e o meu criado será, né, curado. Jesus, rapaz, você entendeu? Você entendeu? Rapaz, eu nunca vi uma fé como essa, nem mesmo em Israel. Não é? Eu posso ver os discípulos se escondendo de vergonha, porque o cara era gentil, né? O cara era romano, mas ele entendeu o poder da palavra. Então, irmãos, se nós andarmos sobre a palavra, nós vamos experimentar uma vida de milagres. Amém, queridos? Agora, se a gente andar atrás de milagre, a gente pode se decepcionar. É o que tem acontecido muito. Ok? Então, qual que é a primeira coisa, hein? Me ajuda aí? O que é que o TSD gera na minha vida? O que é que ele é? O que é? Avivamento pessoal, não é? Meu coração arde. Que mais? Essa vida vitoriosa de oração, né? Porque eu estou ali relacionando com a palavra, e aí aquilo vai falar no meu coração, e eu vou orar aquela palavra, né? Eu posso falar mal de ti, Rogério? Posso falar mal de ti? O Rogério compartilhou agora comigo. Achei interessante isso. E isso é muito prático, olha. Porque ele veio assim meio que assombrado com a palavra, né? Tipo, cara, olha o que eu li aqui e tal. Isso é revelação. Né? O que é revelação? É quando Deus fala com você. Aí ele lê um texto, que para mim, nesse momento, é um texto. Para ele foi a rema. Deus falou com ele. Ele falou assim, que Deus... eu não lembro bem onde era o texto, mas não precisa. Mas assim, que era assim, que Deus não quebra as suas alianças com o seu povo. Hã? Que não ia quebrar a aliança para sempre. Né? Aí o Rogério impressionado. Eu falei, Rogério, é isso é rema. Então, o que Deus está falando contigo? Que o que Ele te prometeu lá atrás, não é? Ele vai cumprir. Então, é isso, Ele está falando contigo. Te agarra nessa rema. E aí lembra do que Ele te prometeu lá atrás. Ele está te dizendo, eu vou cumprir agora. Ele está me entendendo? Irmãos, isso é TSD. Deus fala só contigo. Não é sala de aula que você aprende. Eu não estou falando nada contra a sala de aula. É bom estudar. Eu gosto de estudar a Bíblia. Isso é legal. Mas nada substitui o seu tempo a sós com Deus, quando Deus fala só com você. Quem está me entendendo? Amém? Então aí, irmãos, é onde você vai começar a experimentar milagres, quando você ouvir aquele vem de Deus e você... Mas lei da gravidade o quê, rapaz? Circunstância o quê? Crise o quê? Eu tenho uma palavra. E dá certo. Aí o outro diz assim, rapaz, o cara... Eu vou fazer igual ele, afunda. Porque o cara está querendo andar sobre milagres e não sobre a palavra. Quem está me entendendo? É sobre a palavra e não sobre milagre que nós temos que andar. Você tem a palavra, alguém fala para mim assim, né? O pastor ouviu isso direto, gente. Assim, ó, cara, eu vinha passando por aí, Deus falou comigo, entra nessa igreja, você vai fazer parte dessa igreja. Deus falou, cara, e eu vim, aleluia. 2 semanas depois ele vem, estou saindo da igreja. Aí eu digo, então Deus falou. Não. Mas como assim? Deixa eu entender. Quando você veio, Deus falou. Agora para sair, Deus não precisa falar. Não, irmão. Não, irmão. Não.
Tem alguma coisa errada. Deixa eu avançar. Agora eu só tenho 5 minutos. A quarta coisa aqui, como maravilha do TSD, a revelação do propósito de Deus para a sua vida. Está lá no seu tempo, a sós com Deus. João 1:23, quando perguntaram para João quem ele era, se ele era o Cristo, se ele era um profeta, se ele era o Elias, quem ele era, ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. O profeta Isaías disse isso em Isaías 40, versículo 3. O que o João repete a respeito de quem ele é, o João sabia a identidade dele, porque ele descobriu isso no relacionamento dele com a palavra de Deus. Quando ele estava lendo aquele texto do Isaías, ele disse: esse cara sou eu. Eu sou o cara que vai abrir o caminho do Messias nessa terra. Sou eu. Deus falou com ele. Quem está me entendendo? Isso é tremendo demais. Então, irmãos, é muito importante. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Se eu não tiver como falar a última, deixa eu terminar nessa. Mas olha só, Satanás sempre vai tentar distrair você do seu propósito. Irmão, sempre. O alvo de Satanás é que você seja um pinguim. O que é o pinguim? O pinguim é um pássaro que não sabe voar, voa muito, muito mal. Mas também ele é metido a ser peixe, mas nada muito mal também, comparado a um peixe. Então ele não sabe ele nem é um especialista em nadar e nem é um especialista em voar. Ele é um pinguim. Satanás é doido para que você seja um pinguim. Para que você passe a sua vida fazendo um monte de coisa, mas não faça aquilo para o qual você nasceu para fazer. Você precisa descobrir quem você é no seu relacionamento com a palavra de Deus. Não é? Irmãos, eu posso te contar isso como um testemunho. Eu estava lendo a minha Bíblia, lá no meu trabalho, porque eu tinha que chegar mais cedo lá. Era o único momento que eu podia ler a minha Bíblia durante o dia. Porque eu saía de casa às 5 da manhã para chegar lá às 6:30 da manhã, de ônibus. E aí, naquele momento de 6:30, até abrir o hospital veterinário, era o tempo que eu tinha para ler a minha Bíblia. Então, foi ali, lendo a minha Bíblia, que eu li 2 Timóteo 5,17. Esse é o texto da minha vida. É o propósito de Deus para a minha vida. Seja merecedor de um dobrado salário, o presbítero que preside bem e se afadiga no ensino e na palavra. Deus falou para mim naquele dia que eu ia ser alguém que ia trabalhar na igreja como alguém que ia ensinar. Eu precisava me afadigar na palavra para eu ensinar a palavra. Naquele dia ali, irmão, aí isso não é teoria, é igual eu falando isso para você, vai soar como o Rogério falou para mim, um texto, mas para mim, me derrubou no chão, eu caí ali chorando até não aguentar mais. Quando eu voltei para casa, eu falei para Meila: amor, Deus me chamou, eu vou ser tempo integral, eu vou ser alguém que vai viver a vida para ensinar a palavra. Ela disse: amor, mas como que vai fazer isso? Eu era um funcionário público, ganhava bem, eu era funcionário público federal, inclusive. Não é? Eu vou pedir exoneração. Você está doido? Os caras disseram para mim assim: você está doido? Você está maluco? Cara, mas eu venho. Ele mandou eu ir. Eu vou. O meu chefe disse assim para mim: cara, tu ficou fanático. Ele era muito meu amigo, ele falou: Jacques, tu ficou fanático, tu está maluco. Tu tá doido, não faz isso, bicho, pelo amor de Deus. Perde uma licença sem remuneração, cara. Não faz uma coisa dessa. Eu falei: Gilmar, tu não tá entendendo. Ele falou comigo, entendeu? Cara, eu tenho que obedecer. Ele falou comigo. Tu tá dizendo que Deus falou contigo? Tu tá doido mesmo, cara. Diga assim: propósito. Aí o diabo tentou enganar Jesus, porque a palavra disse para Jesus assim: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Aí Jesus sai dali marchando naquela palavra. Como homem, ele recebe aquela revelação: eu sou filho, eu sou o Messias. Aí ele sai naquela palavra. Aí o diabo diz assim para ele: se tu és o filho de Deus, prova isso. Transforma essa pedra em pão. Deus te deixou aqui com fome 40 dias. Se você não for capaz de transformar essa pedra em pão, então você não é o filho de Deus. O que Jesus responde para ele? Ele diz, ele responde em Deuteronômio 8:3.
Ele recita Deuteronômio 8:3, a palavra, porque tinha uma palavra rema dentro dele. Ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Cala a boca, miserável, porque Deus disse, Ele me deu uma palavra, que eu sou filho. Eu não preciso fazer nada para provar isso, porque Ele me deu a palavra, eu sou filho, vaza daqui. Irmãos, eu vou até parar aqui, porque já deu o horário. Mas tem tanta coisa, se você colocar isso como uma prioridade na sua vida, meu irmão, eu vou acordar mais cedo, eu vou rasgar a minha carne e eu vou ler a minha Bíblia todos os dias da minha vida até Jesus voltar. Esse é o tempo a sós com Deus. Vou priorizar isso, aconteça o que acontecer, não é? Eu vou viajar. Eu vou viajar, e meu voo é 4 da manhã, é a hora que eu me acordo, para ler minha Bíblia. Então, eu vou me acordar 2:30. Porque senão eu não vou. E por que, irmãos? Quem está me entendendo? Então, ele não é minha prioridade. Não é? Não, aconteça o que acontecer. Eu não vou comer hoje. Aconteça o que acontecer, eu vou almoçar. Que vai me dar fome, eu vou comer. Não é? Então tem que ser assim com relação à palavra. Não. Eu vou. Irmão, eu quero ver. O cara diz assim, rapaz, eu não tive tempo para comer hoje. Eu estou aqui, olha, eu passei o dia inteiro só trabalhando, ganhando dinheiro, correndo, feito pano sem cabeça, porque eu não tenho tempo não. O negócio aqui é o seguinte, eu acordo 5 da manhã, já são 11 horas da noite, eu não consigo comer, porque eu não tenho tempo. Duvido. Só se ele estiver num jejum, num propósito. Ele vai arrumar tempo para comer, quem está me entendendo? Oxalá fosse assim com a nossa Bíblia. Amém? Tá bom, querido, beijo no coração, Deus abençoe.